Olá, meus alunos da disciplina de Contabilidade do Agronegócio, sejam bem-vindos a mais uma aula do seu professor Diego. E hoje eu vou trabalhar com vocês sobre o ciclo operacional da pecuária. Bom, então, no nosso materialzinho tem as referências de sempre, não vou passar para vocês para encurtar o vídeo. Caso haja interesse, vocês podem consultar, fiquem à vontade, tá bom? Mais uma vez, deixa eu só ver se eu estou compartilhando a tela aqui. Beleza. Bom, então, vamos lá, nós vamos falar sobre o ciclo operacional na pecuária, tá bom? É um tema importante para que a gente possa entender como nós vamos classificar o nosso rebanho, se ele vai ser classificado no nosso ativo circulante, se ele vai ser classificado no ativo não circulante, os bezerros, a cria, recria, engorda, aquela de produção, que vai o gado de produção, o gado leiteiro, nos nossos exemplos mais práticos aí, que é o gado de produção. Bom, mas enfim, para falarmos sobre ciclo operacional e para entendermos o que é esse ciclo operacional, que ele vai dizer respeito de como nós vamos classificar os nossos ativos biológicos no balanço patrimonial, se circulante ou se não circulante. Então, para iniciar, eu trouxe para vocês no nosso material um slide aqui sobre curto e longo prazos. Então, nós temos aqui, basicamente, duas referências para tratar desse assunto. A Lei 6.404 de 76, que trata das sociedades por ações e das sociedades de grande porte, e a NBC TG 26. Então, eu coloco sempre entre parênteses NBC, faltou o TG aqui, que é a técnica geral. NBC TG e CPC 26, porque eu já expliquei para vocês que é praticamente a mesma coisa. O CPC, ele traduz a norma, que é uma norma internacional, ele traduz aqui pro nosso país, e o CFC edita, através de uma resolução, a norma brasileira de contabilidade. Aí sim, em cima do pronunciamento trazido pelo CPC, edita a norma brasileira de contabilidade. Então, a NBC-TG 26, ela diz que o curto prazo é até 12 meses após a data do balanço. Isso veio depois da Lei 6.404, tá? A Lei 6.404 trouxe o seguinte, que é aqueles direitos, bens e direitos classificados no curso do exercício social subsequente. Por que essa diferença? Primeiro veio a 6.404 e disse que no curso do exercício social subsequente serão classificados no ativo circulante. Exercício social subsequente é aquele posterior ao encerramento do exercício. Então, se eu encerrei o exercício em 31/12, tudo aquilo que vai vencer dentro do exercício social subsequente, até 31/12 do outro exercício, ele vai estar no circulante. E a NBCTG diz o quê? Que até 12 meses após a data do balanço. Ela veio posterior, a 6.404, e é mais, um pouquinho, digamos assim, um pouco mais, ela completa, né, a 6.404, por quê? Porque tem empresas que editam os seus balanços patrimoniais, suas demonstrações trimestralmente. Então, se ela elaborou um balanço patrimonial em 31 de março, e no curso do exercício social subsequente, ela tem que registrar dentro do ativo circulante, então o que venceria em 31/12 do outro exercício estaria dentro do circulante, sendo que ela está elaborando uma demonstração em 31 de março. Então, para isso, eu penso que foi corrigido dessa forma na NBCTG, trazido pelo pronunciamento contábil, tá? Que diz que até 12 meses a data do balanço. Então, se ela elaborou o balanço em 31/12, ela vai classificar dentro do circulante aqueles bens e direitos até 31 de março do ano seguinte, que daria 12 meses, certo? Então, para não confundir, às vezes alguém fala assim para vocês: bom, nós vamos classificar no circulante aquilo que vence no exercício social subsequente, tá certo? Pela Lei 6.404, tá certo? Inclusive, isso se cair em concurso, aí no exame de suficiência, prova do ENAD, tá certo? Pela 6.404 até exercício social subsequente. E pela NBCTG 26, até 12 meses após a data do balanço. Ok? E o longo prazo?
após os 12 meses da data do balanço e, pela Lei 6.404, após o término do exercício seguinte. Então, seguindo o mesmo exemplo, 31 de março, encerrei um balanço, eu vou classificar no circulante aquilo que vence até 31 de março do exercício seguinte. Se eu fosse classificar no circulante pela 6.404, no exercício social subsequente, aí iria até 31 de 12 do outro ano, daria aí o que vai vencer em 1 ano e 9 meses estaria dentro do circulante. Não seria muito correto. O mais correto seria aí os 12 meses após a data do balanço, certo? Então, para começarmos a entender sobre ciclo operacional dentro da pecuária, vamos entender curto e longo prazo. Creio que a maioria de vocês já sabe isso, já viram em outras disciplinas, mas aqui é mais para recordar, tá bom? Então, no nosso materialzinho eu trouxe a NBC TG 26, trata lá no seu item 66, sobre curto prazo e longo prazo. Ela diz o seguinte: o ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios. Aí ela diz o seguinte: espera-se que seja realizado ou pretende-se. Bom, vou deixar esse aqui por último. Ele diz sobre o ciclo operacional. Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. Por quê? Porque nós também temos ativo de característica imobilizado, só que se ele é um imobilizado para venda, ele vai ser classificado no circulante, porque ele está disponível ali para venda. É o que diz a lei, a norma. Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. Então, mesmo que eu tenha um imobilizado, se ele vai ser negociado, eu já classifico no circulante. Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. Então, é o que eu disse para vocês. Não com vencimento, como eu disse, tá? Vencimento nós estamos falando de passivo. No ativo, espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. Então, lembra? A 6.404 diz que é até o exercício social subsequente. A NBC-TG 26 diz que é até 12 meses após a data do balanço. Eu dei exemplo para vocês pelo fato de ter empresas que elaboram balanço patrimonial trimestralmente, então ela classifica dentro do circulante aquilo que vence em até 12 meses, tá bom? O D classifica no circulante aquilo que é caixa ou equivalente de caixa. Isso aqui já é básico também, tá? Agora, vamos lá para o A. Espera-se que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. Então, nós vamos classificar no circulante não somente aqueles bens e direitos que seja realizado até 12 meses da data do balanço, mas também aqueles bens e direitos que vão ser vendidos ou consumidos no decurso normal do ciclo operacional. E aí nós vamos ver o que é ciclo operacional, principalmente na pecuária. Tá? Todos os demais ativos devem ser classificados como não circulante. Então, o que nós vimos aqui é a NBC-TG 26. Agora, o que diz a Lei 6.404? Sobre curto e longo prazo. As contas serão classificadas do seguinte modo: no ativo circulante, as disponibilidades, aquilo que nós vimos ali na NBC-TG, caixa, equivalente de caixa, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, que é o que eu disse para vocês. A 6.404 diz isso, e a NBC-TG diz que é até 12 meses após a data do balanço. E as implicações de recursos sem despesas do exercício seguinte. Bom, curso do exercício social subsequente, expliquei para vocês. Se eu elaboro um balanço patrimonial em 31 do 12, tudo aquilo que vai se realizar até 31 do 12 do ano seguinte, eu classifico no circulante. E se eu elaborei um balanço patrimonial em 31 de março e o exercício social encerra em 31 do 12? Aí tudo que, pela Lei 6.404, tudo que se realiza até 31 do 12 desse exercício e até do próximo estaria dentro do circulante. Mas a NBC-TG diz que não, que é até 12 meses a data do balanço. Então, se eu elaborei um balanço em 31 de março até 12 meses, 31 de março do ano seguinte, está no circulante e o restante no não circulante. E o inciso 2 do artigo 179 diz que no ativo realizável a longo prazo, os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte. Tá bom? Então, e o que vem a ser o ciclo operacional? Porque aqui a lei diz do curso do exercício social subsequente e também trata do ciclo operacional, como aqui a NBC-TG 26 tratou na linha A. Tá? Então aqui, o mesmo artigo 179, parágrafo único da Lei 6.404,
diz que na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. E aí? Porque vou tentar dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a atividade principal de uma empresa é fabricar um determinado tipo de máquina e vender essa máquina. Ela só faz isso. Então, ela inicia a fabricação dessa máquina, mas essa máquina vai ficar pronta só daqui 3 anos. Então, essa máquina, tudo que for sendo gasto para produzir essa máquina vai sendo registrado dentro do ativo circulante ali em estoque. Porque eu vou vender aquele estoque, só que ele vai ficar pronto só daqui 3 anos. E como ele é realizável só daqui 3 anos, eu deveria, se não fosse esse ciclo operacional, eu iria classificar como não circulante. Mas aí tem essa observação do ciclo operacional que permite que essa máquina que está sendo produzida para venda, ela seja classificada dentro do circulante. Mesmo que muita gente pense que só dentro do circulante está aqueles ativos que serão realizados até o exercício social subsequente, até o final do exercício, mas existe o ciclo operacional, tá? Então, se esse ciclo operacional é maior que um exercício social, eu classifico dentro do circulante, tá bom? Dando o exemplo aí da máquina para vocês. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês seria fabricação de navio. O estaleiro lá está produzindo um navio, e um navio você sabe que não vai ficar pronto em 1 ano, em 2, e às vezes demora muito tempo, 3, 4, 5 anos para um navio ficar pronto. Esse navio seria classificado dentro do circulante, porque é o ciclo operacional daquela empresa, começa a produzir o navio, termina de produzir o navio, vende esse navio, e aí termina o ciclo operacional. Então ele pode ser de 3, 4, 5 exercícios ou anos. Então, ele vai estar classificado dentro do circulante, mesmo que ele seja realizado após 5 anos, tá bom? Da mesma forma, nós vamos ver que na pecuária, porque se a empresa rural comprou um bezerro e ela vai manter esse bezerro até a engorda para vender para o frigorífico para o abate, ou ela mesma tem um frigorífico e ela mesma, a própria empresa rural vai abater. Então ela comprou o bezerro demora de 3 a 4 anos aí para engorda até o abate. Então esse bezerro, ele vai ser registrado dentro do ativo circulante. Ele é um ativo biológico dentro do ativo circulante, tá bom? Ativo biológico porque ele tem vida. Enquanto ele tem vida, ele é ativo biológico. E ele vai estar registrado dentro do circulante, porque o ciclo operacional desse bezerro, eu compro o bezerro e eu vou vender para o abate daqui 3, 4 anos, apesar de aquela mentalidade de que é bom, ele vai ser vendido daqui 4 anos, não tem que registrar no não circulante. Não, o ciclo operacional dele é de 4 anos, então eu vou registrar no circulante, tá bom? E aqui o que diz a NBC TG 26? Sobre o ciclo operacional, que é o tempo entre a aquisição de ativos para processamento e sua realização em caixa, ou seus equivalentes. Quando o ciclo operacional normal da entidade não for claramente identificável, pressupõe-se que sua duração seja de 12 meses. Então, eu dei o exemplo do bezerro. O bezerro, ele é claramente identificável, o ciclo operacional. Ele nasce, ou você compra ele aí de poucos dias de vida, e ele vai demorar de 3 a 4 anos, em média, aí vai de cada entidade elaborar o seu ciclo. Então eu identifiquei que ele nasceu, demorou 4 anos para eu conseguir vender e receber, então esse é o ciclo operacional. E quando eu não consigo identificar? 12 meses, que é o que ocorre com a maioria das empresas, tá? E os ativos circulantes incluem ativos, estoques e contas a receber, que são vendidos, consumidos ou realizados como parte do ciclo operacional normal, mesmo quando não se espera que sejam realizados no período de até 12 meses após a data do balanço. Os ativos circulantes, aqui não interessa. O que interessa para nós aqui é o que é o ciclo operacional. Então, aqui no item 68 da NBCTG 26, o que é ciclo operacional? É o tempo entre a aquisição de ativos para processamento e sua realização em caixa ou seus equivalentes. O que isso significa? É o tempo entre a aquisição de ativo. Se eu comprei um bezerro, ele é um ativo biológico.
é o tempo entre a compra desse bezerro e a realização em caixa. Comprei, eu vou manter ele para engorda até vender para o abate. Vendi 30 dias após eu vou receber, então é os 30 dias em que se realizou esse ativo, entrou dinheiro no meu caixa. Então, da compra desse ativo biológico, desse bezerro, ou do nascimento dele também, até a venda, esse é o ciclo operacional. Tá bom? O que é ciclo operacional? É o tempo entre a aquisição do ativo e a realização em caixa. E a classificação contábil? O ciclo, na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou no longo prazo terá por base o prazo desse ciclo, é o que diz a 6.404. Então, se o ciclo operacional é maior que o exercício social, ele será registrado no ativo circulante. Se ele é até 12 meses, também circulante, e aquilo que é após o ciclo operacional é que aí vai ser registrado no ativo não circulante. Tá bom? E agora, curto e longo prazos na pecuária. Os estoques em formação, como ciclo operacional elevado, normalmente ultrapassando 3 a 4 anos, não são classificados no realizável a longo prazo, como já vimos, mas sim no estoque no ativo circulante. Então, o que diz o professor Crepaldi? Sendo assim, o curto prazo para a agropecuária será igual a seu ciclo operacional, que é o que nós vimos ali na Lei 6.404 e na NBCTG 26. Para a agropecuária, também a mesma coisa. O curto prazo para a agropecuária será igual ao seu ciclo operacional. Lembra, mais uma vez eu vou dar o exemplo do bezerro. Ele nasce até o recebimento da venda desse bezerro, esse é o ciclo operacional. E qual que é o curto prazo? Esse ciclo operacional. Se esse ciclo durar 4 anos, o que está registrado aqui dentro é curto prazo no meu balanço, tá? Aqui o professor Marion, 2020, também diz o seguinte: o curto prazo para a pecuária será igual ao seu ciclo operacional, corroborando com o que já foi disse. Em média, aí ele traz essa informação, em média de 3 a 4 anos dura o ciclo operacional na pecuária. Dessa forma, os estoques constarão no ativo circulante e não no realizável a longo prazo, como já foi explicado. E também a mesma regra é para o passivo exigível, tá bom? Então, essas duas referências aqui para vocês, para tratar sobre o curto prazo na pecuária, certo? Então, aqui o professor Marion ele diz o seguinte: conforme a lei de SA, classificam-se no ativo circulante as disponibilidades, os direitos realizáveis, foi o que a gente viu. Entende-se dessa forma que todos os bens e direitos realizáveis a curto prazo serão classificados no ativo circulante. Todavia, a mesma lei dispõe que, na empresa em que o ciclo operacional tiver duração maior que um exercício social, a classificação do circulante ou realizável a longo prazo terá por base esse ciclo, que é o que já foi dito para vocês, tá? Essa leitura está no material, estou lendo para reforçar para vocês. Portanto, o curto prazo será igual ao seu ciclo operacional em média 3 a 4 anos. Dessa forma, os estoques constarão no circulante e não no realizável a longo prazo. E o professor Crepaldi. O exercício social é o período determinado pelo contrato social, normalmente de um ano, ao fim do qual a empresa fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza o patrimônio da companhia. Na constituição da empresa agropecuária e nos casos de alteração estatutária, o estatuto social poderá ter duração inferior ou superior a um ano. Bom, isso aqui é uma informaçãozinha complementar para vocês. O que ele quis dizer aqui que o exercício social na constituição da empresa ou na alteração estatutária poderá ter duração inferior ou superior a um ano, porque o exercício social ele é em regra de um ano, tá? Então você inicia a sua empresa rural, você tem que especificar qual vai ser o exercício social. 1º de abril a 31 de março, que é a maioria aí das empresas, as empresas de agricultura, ou pode ser 1º de janeiro a 31 de dezembro, que é o mais comum para coincidir com o calendário civil. Mas acontece que, se você vai fixar o final do exercício social em 31 de março de todo ano, então vamos supor que no ano de 2020, em janeiro, você instituiu a sua empresa e fixou
o exercício social em 31 de março. Então, o exercício social dessa empresa vai terminar em 31 de março. Mas ela foi instituída em janeiro de 2020. E ela vai terminar o primeiro exercício social somente em 31 de março de 2021. Então, por isso que ela pode ter um exercício social maior do que um ano na constituição da empresa. Ou da mesma forma, inferior a um ano. Se eu constituo a empresa rural em junho, por exemplo, e ela vai terminar o exercício social em 31 de março, esse período aí é menor que um ano. Foi isso que o professor quis dizer aqui, tá? A legislação também estabelece que na empresa em que o ciclo operacional for maior que o exercício social, a classificação no circulante terá por base o prazo desse ciclo. Sendo assim, o curto prazo para a agropecuária será igual ao seu ciclo operacional. Corroborando tudo com o que já foi dito para vocês. Então, trouxe um slide aqui para vocês memorizarem sobre o ciclo operacional na pecuária. Deixa eu tirar aqui. O ciclo operacional na pecuária é aquele período compreendido desde a inseminação. Eu citei para vocês a compra de um bezerro, mas pode ser desde a inseminação, pode ser até do nascimento natural de um bezerro, ou a compra, como eu citei, então compra, nascimento ou inseminação até a comercialização. Então, se eu tenho empresa rural que o bezerro nasce, ela vende daí um ano e meio, dois, esse é o ciclo operacional. Se o bezerro nasceu e eu vendo daqui 2 anos e meio, três, antes do abate, esse é o ciclo operacional. E se a empresa trabalha com a compra ou nascimento de bezerro e mantém até o abate para vender a carcaça, ou a própria empresa aí é uma agroindústria e ela mesmo abate esse gado e vende ali a carcaça, esse prazo de recebimento até o final ali é a compra do bezerro até o abate e recebimento. Esse é o ciclo operacional. Então eu trouxe para vocês aqui essa figura em que inicia-se esse ciclo com a compra, com o nascimento, com a inseminação, e aí eu vou passando pela transformação biológica, e ainda o que diz a transformação sobre a transformação biológica no BCTG 29? Que ela compreende o processo de crescimento, degeneração, produção e procriação que causam mudanças qualitativa e quantitativa. Então, nasceu um bezerro, houve uma transformação biológica quantitativa. Esse bezerro passou um ano, ele cresceu, ele tem um valor econômico maior, houve uma transformação biológica. Então, uma transformação biológica, transformação, até a comercialização do produto agrícola e o seu recebimento. Esse seria o ciclo operacional. E aí começa tudo de novo. A compra ou o nascimento, a transformação biológica, transformação, comercialização, venda, recebimento. Terminou o ciclo. Não que o ciclo vá começar somente quando eu vendi e somente quando eu recebi. Não. A intenção da imagem não é essa, tá? Eu posso comprar 100 cabeças de gado, o bezerro, em janeiro de um ano. Posso comprar mais 100 em junho, posso comprar, então não precisa necessariamente esperar vender toda aquela cabeça de gado para comprar outra. Isso que vocês têm que entender, tá? É que é um ciclo, porque há a compra ou o nascimento do bezerro, e aí ele vai até o abate, e aí volta esse ciclo todo de novo, tá bom? Esse é o ciclo operacional na pecuária. E em sendo assim o ciclo operacional, como eu já disse, que ele dura ali em média 3 a 4 anos, esse período é o que vai ser considerado para o curto prazo na agropecuária, que o curto prazo é registrado dentro do ativo circulante, tá bom? Eu trouxe até mais um slidezinho aqui para vocês recordarem, que nós já vimos lá na agricultura, mas também serve para a pecuária, que são sobre os ativos biológicos maduros e imaturos. Lá no item 45, ativos biológicos podem ser classificados como maduros ou imaturos. Os maduros são aqueles que alcançaram a condição para serem colhidos. Faço questão de vocês reverem, porque olha o que diz aqui no item 5. Colheita é a extração do produto de ativo biológico.
Eu posso citar aqui para vocês como a vaca leiteira. Eu extraio o leite, então esse momento é a colheita. Ou a cessação da vida desse ativo biológico, cessar, interromper. Eu vou lá e vou abater esse gado, a cabeça de gado. Cessou a vida desse ativo biológico, houve a colheita. Então, o que diz aqui? Os maduros são aqueles que alcançaram a condição para serem colhidos. Então, pode haver a cessação de vida desse ativo biológico, então ele já é considerado maduro, tá? Ou estão aptos para sustentar colheitas regulares aqui lá na agricultura que nós já vimos. Então, só para vocês se recordarem que comprei o bezerro, quando que ele vai estar apto ali para encerrar o meu ciclo operacional em se tratando de abate, em se tratando de engorda para abate, quando ele está maduro, ou seja, quando ele está na condição para cessar a vida, quando ele está na condição de mercado. Aí o mercado estipula, bom, está com 3 anos e meio, 4 anos, ele está gordo, está num peso bom, já está maduro, considerado maduro, então é aqui que vai haver o abate desse gado, e aqui que termina o ciclo. Não, ainda tem a venda e esse prazo de recebimento aqui no final. Então, da compra do bezerro do nascimento até o recebimento da venda desse gado que houve a engorda para a venda, tá bom? Isso eu queria que vocês entendessem. Eu trouxe um exemplo comparativo aqui para vocês sobre o curto prazo e o longo prazo. Eu vou trabalhar com vocês na planilha de Excel. É, no, no, no material, eu deixei escrito para vocês aqui embaixo, ver a comparação na videoaula, porque às vezes o aluno está olhando somente o material, vai chegar aqui e não vai entender porque o professor pôs isso aqui. Até os 2 próximos slides eu coloquei a resolução. Mas vamos lá, vou tentar resolver para vocês. Olhem no material aí de vocês e eu vou abrir aqui a planilha de Excel. Bom, então acho que está compartilhando a planilha, né? Isso. Bom, então vamos lá. O exercício aqui para comparar. Em janeiro de 2000, de X0, a entidade adquiriu, bom, começando aqui em cima, suponho que uma empresa rural iniciou suas atividades em X0, sua atividade econômica principal é a compra de bezerro para engorda e venda para o abate, da compra do bezerro até o recebimento da venda do boi gordo há um período médio de 3 anos. Então, em janeiro de X0, adquiriu 100 cabeças de gado do bezerro, comprou 100 bezerros para manter até a venda para o abate por R$ 200 cada. Então, 100 cabeças de gado a R$ 200, R$ 20.000. Então, eu já registro esses R$ 20.000 de bezerros em ativo biológico, diminui do meu banco. Próximo passo. Durante o exercício ainda de X0, a empresa teve um gasto total, comprou em janeiro, né, 100 cabeça, até o final do exercício, teve mais um gasto de 300 por cabeça, com ração, vacina, veterinário, água, energia, salário do pessoal que cuida do rebanho, etc. Tá? Então, no exercício todo, teve mais R$ 300 de gasto por cabeça de gado por bezerro. Então, nós vamos lançar também. Eu acho que pausou. Isso, voltou. Então, o que diz aqui? Durante o exercício de X0, teve mais R$ 300 por cabeça de gado. Então, mais 30.000 de gasto. Opa! Gasto, que gasto? Custo. Nós vimos nas últimas aulas aí. O custo está relacionado com a produção. Qual que é a produção aqui? O bezerro. Gasto é maneira genérica e custo, despesa, investimento é específico. Tá? Então, diminuo do meu caixa, 30.000. Bom, então encerrou o X0, eu tenho no meu banco 250, no meu capital social 300, que eu coloquei aqui de exemplinho, tá? E agora, de bezerros, se não fosse a classificação segundo o ciclo operacional, como que ia ficar no nosso balanço? Iria estar registrado em não circulante. Mas é isso que diz a lei e é o que diz a norma brasileira de contabilidade, a 26? Não.
Mas aqui estou mostrando para vocês que se não fosse o ciclo operacional, no ano de X0, nós já iríamos registrar como realizável a longo prazo. Por quê? Porque nós já tínhamos em mente, eu estou adquirindo o bezerro hoje, mas eu vou conseguir vender esse bezerro só daqui 3, 4 anos. Por isso, eu iria registrar em não circulante, que é o caso aqui. Então, eu vou fazer para vocês verem que essa é a maneira não correta de fazer, tá? Então, nós teríamos 50 mil de bezerros em não circulante. Agora, o item 3 aqui diz que durante o exercício de X1, teve um gasto de mais R$ 400 por cabeça, então mais 40 mil em X1. Então, X1 como é que ficaria? 210 de bancos e 90 de bezerros. Mesma forma. Em X1 eu tive o gasto com o bezerro, só que eu vou realizar só daí 2 anos. Por isso eu iria registrar em ativo não circulante, tá? Durante o exercício de X2, a empresa teve um gasto também de manutenção de R$ 500 por cabeça. Então, mais 50 mil em X2. Meu banco tem 160. E o meu ativo biológico, bezerros, 140. E durante o último ano de X3, eu tive um gasto de R$ 600 por cabeça durante o exercício para manter. Então, 60 mil saiu do meu caixa. Chegou no último exercício, então, eu tenho 100 mil reais de bancos e 200 mil de ativos biológicos bezerros. Só que no meu não circulante, não, está errado. Até porque em X3 ele já é circulante, porque ele vai ser realizado, já vai ser vendido nesse exercício. Então ele deveria estar registrado em circulante. Da mesma forma no X0. O X0, a lógica é até legal. Por quê? Porque vai ser realizado somente daí 3, 4 exercícios. E o que diz lá a lei? Que é até 12 meses ou até o exercício social subsequente. Mas a lei e a norma também diz que há o ciclo operacional. E que esse ciclo operacional é que fará caracterizar o curto prazo desse ativo. Então, nós estamos registrando aqui no primeiro ano a compra do bezerro num ativo não circulante? Não, está errado. Qual que é a forma correta? Vamos fazer aqui no circulante. Como eu já fiz aqui, eu vou copiar, tá? Para não ficar muito extenso. Todos os a baixa no caixa e os custos para a formação do bezerro. Então, no primeiro exercício, nós tivemos 250 de bancos e o ativo biológico. E o capital social 300. Então, bateu. Então, percebam que aqui, com a classificação segundo o ciclo operacional, desde o primeiro exercício, o bezerro já é classificado no ativo circulante. Tá? E por que ele não é classificado aqui no não circulante? Porque o ciclo operacional desse ativo é maior que um exercício. Eu comprei aqui em X0 e vou vender somente em X3. Há essa transformação biológica durante esse período. Mas eu já devo inicialmente registrar em circulante, mesmo que ele vá se realizar daí 3, 4 anos, mas esses 3, 4 anos fazem parte do ciclo operacional, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Mesmo que comprei o bezerro em X0 e vou vender somente em X3 ou X4, mas o ciclo operacional dele, para eu vender em X3 ou para eu vender em X4, ele precisa passar por toda essa transformação, senão eu não consigo vender, se essa é a atividade da empresa, vender para o abate, tá? Pode ser que o ciclo seja menor aí, que eu vendo para recria, eu vendo para outras empresas daí 1 ano e meio, 2, tá bom. Mas no nosso exemplo é para 3, 4 anos, tá? Que nós compramos, engorda para o abate. Então, que vocês entendam, esses gastos já são classificados no circulante mesmo que eu vou vender esse bezerro
através da engorda daqui 4 anos, tá bom? Então, a forma correta é aqui no circulante, tá certo? Que eu deixei no materialzinho para vocês. Registra esses bezerros no circulante e não aqui no não circulante. Aqui está errado e o correto é no circulante, tá bom? É em função do ciclo operacional, certo? Então vamos voltar para os slides para terminar nossa aula de hoje. Eu deixei para vocês aqui a imagem, tá, dos dois. Se não houvesse o ciclo, a classificação segundo o ciclo operacional, nós registraríamos aqui no ativo não circulante, mas a maneira correta é aqui em azulzinho, ó, com a classificação segundo o ciclo operacional, que é no circulante. Perfeito? Então, agora eu vou resolver com vocês um exercício de fixação de 2018 do ENAD, aquele Exame Nacional de Aprendizagem, que, salvo engano, vocês do terceiro agora vão realizar o ano que vem. Então, questão 28 do ano de 2018 disse o seguinte: o pronunciamento contábil CPC 29, e aqui lembram que eu falei? CPC 29 ou NBC-TG 29. Se vocês pegarem a prova do Conselho Federal para o exame de suficiência, vocês vão ver NBC-TG 29, tá? Agora, como estou pegando aqui um exercício do ENAD, ele está citando o CPC 29, então por isso que vocês precisam saber o que é o CPC e o que é NBC, que praticamente são a mesma coisa, inclusive a numeração, tá? Estabelece o tratamento contábil e as respectivas divulgações referentes aos ativos biológicos e aos produtos agrícolas. São os conceitos estabelecidos nessa normativa. Primeiro, produção agrícola é o produto colhido de ativo biológico da entidade. Segundo, ativo biológico é um animal e ou uma planta vivos. E transformação biológica compreende os processos de crescimento, de degeneração, de produção e de procriação que causam mudanças qualitativa e quantitativa no ativo biológico. Vou mostrar para vocês aqui na norma. Ó, esses conceitos estão aqui na NBC-TG 29, ativo biológico e produção agrícola, aqui no comecinho, ó. Produção agrícola, ativo biológico, transformação biológica, colheita, tá bom? Então vamos voltar lá para o nosso exercício. Prosseguindo. A partir desses conceitos estabelecidos pelo CPC 29, avalie as afirmações a seguir. Então vamos avaliar. Entende-se por ativos biológicos o conjunto de animais ou plantas vivos, ok? Bem como os produtos agrícolas derivados desse conjunto. Errado. Ativos biológicos são animais ou plantas vivos. Os produtos agrícolas derivados desse conjunto não são mais ativos biológicos. Lembra? Insisto nessa tecla. Quando há a cessação da vida desse ativo biológico, ele não é mais ativo biológico. Aí ele passa a ser classificado como um produto agrícola. Certo? Item 2. O valor residual é uma forma de se considerar, no cálculo da depreciação, o valor estimado a ser recuperado ao final da vida útil do bem com a sua venda. Certo? O valor residual, inclusive nós estudamos depreciação lá na agricultura no primeiro semestre, nós vimos também o que é o valor residual. É aquele valor que nós estipulamos para a venda de um determinado bem ao final da sua vida útil. Tá? Item 3. Agora o item 3 que é importante, que nós vimos na aula de hoje. Prestem atenção, se vocês não vissem a aula de hoje, vocês provavelmente não saberiam responder. Porque diz assim, o gado bovino de engorda para comercialização, aquele cita de 12 a 24 meses, devido ao seu estado de longa maturação, lembra de maturidade, maturo ou imaturo? O maduro é quando ele está pronto para ser colhido, abate. Imaturo ainda não está pronto. Então, devido ao seu estado de longa maturação, é classificado no ativo não circulante como ativo biológico. Bom, se você não viu a aula de hoje, provavelmente você iria considerar essa assertiva correta. Por quê? Porque aquilo que nós aprendemos
é, é que aqueles bens e direitos realizáveis dentro do exercício subsequente, ou como eu mostrei para vocês, dentro dos 12 meses posteriores à data do balanço, eles são classificados no circulante. E passado isso, ele é classificado no não circulante. Porém, existe o ciclo operacional, tá? E é justamente sobre o ciclo operacional que a questão aqui do ENAD de 2018 está dizendo. Por quê? O gado bovino de engorda para comercialização, eu até dei o exemplo da compra do bezerro, para manter até o final da venda do abate. Devido ao seu estado de longa maturação, é classificado no não circulante como ativo biológico. Então você vai olhar aqui, poxa, de 12 a 24 meses, então eu aprendi que até 12 meses é no circulante e posteriormente a esse prazo é no não circulante. Então, assertiva correta. Aí você iria que provavelmente errar o exercício, tá? Mas não, nós vimos que o ciclo operacional, ele está falando aqui devido ao seu estado de longa maturação. Então, para esse ativo estar maduro, para ele estar passível de ser colhido, de ser abatido, ele precisa de 12 a 24 meses. Então, esse é o ciclo operacional desse ativo. Então, por isso, ele não é classificado no não circulante. Ele é classificado, como nós vimos na aula de hoje, no circulante. Ativos biológicos circulante. Porque o ciclo operacional dele é maior que um exercício. Tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Inclusive, caiu no exame do ENAD, na prova do ENAD em 2018, uma questão dessa, tá? Aqui, se vocês não soubessem, se vocês não tivessem assistido a aula de hoje, provavelmente pegam uma questão dessa e erram o exercício, tá? Então, o que vocês têm que saber? O ciclo operacional, ele serve para caracterizar se é curto prazo ou se é longo prazo. Aqui disse que é de 12 a 24 meses para devido ao seu estado de longa maturação. E esse é o ciclo operacional, portanto, ele vai ser registrado no circulante e não no não circulante. E o item 4. O queijo, o salame, o presunto e o vinho são exemplos de produtos resultantes da transformação biológica. O nosso gabarito aqui é o 2, está correto, e o 4 o ENAD considerou correto. Então aqui é a letra C, 2 e 4. Apesar de, numa primeira impressão, assim, olhando friamente, pode ser que analisando eu até mude de ideia, mas o item 4 eu não concorde, porque o queijo, o salame, o presunto e o vinho são exemplos de produtos resultantes da transformação biológica. Inclusive, a própria questão aqui diz que transformação biológica compreende os processos de crescimento, degeneração, produção e procriação que causam mudanças qualitativa e quantitativa no ativo biológico. Transformação biológica causa mudança no ativo biológico. E aqui a questão está dizendo que já tá falando do queijo, do salame, do presunto, do vinho. Aqui já não existe mais ativo biológico. O ativo biológico já deixou de existir, já foi colhido, já foi abatido. Então, não tem muito a ver com a nossa aula de hoje, mas estou dizendo para vocês que, assim, aparentemente, eu não concordo muito com estar considerando isso aqui correto, até porque, se eu não me engano, o queijo, o salame, o presunto e o vinho são exemplos de produtos resultantes da transformação biológica. Deixa eu dar uma olhadinha na NBCTG 29. Aqui, ó. Produtos resultantes do processamento após a colheita. Tá? Aí sim, produtos resultantes do processamento após a colheita. Até cita aqui, ó, queijo, lá falou de salame, aqui é salsicha, presunto e o vinho. Tá vendo? Então, produtos resultantes do processamento após a colheita. Tá? E aqui na questão está dizendo que produtos resultantes da transformação biológica. Bom, aparentemente eu não concordo que esteja certo, mas o que interessa para nós é que o gabarito é considerado a letra C, sendo que o item 2 e o 4 estão corretos. Então, o valor residual tal está correto e o 4 ele considerou correto. O que importa para nós nessa questão é que o item 3 tratou do ciclo operacional, e que se vocês não tivessem assistido a essa aula, vocês não saberiam responder. Porque vocês iriam pela intuição.
12 a 24 meses, opa, então acima de 12 meses, ativo não circulante, e iriam considerar isso aqui como correto. Mas isso aqui está errado, porque de 12 a 24 meses é o ciclo operacional para que esse gado seja realizado, seja vendido, recebido, etc. Tá bom? Então, isso é o que importa aqui para nós nessa nossa aula de hoje. Certo? Então, espero que tenham aproveitado. Fico por aqui, termino essa aula e fico à disposição no nosso horário da nossa disciplina para que vocês tirem as suas dúvidas, tá bom? Então, um forte abraço. Até a próxima aula, se Deus quiser.